Sobre a divisão do estado de Mato Grosso, onde ficou Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul, mais conhecido popularmente como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Agora iremos falar um pouco sobre a história de Mato Grosso. Mato Grosso é um grande estado no centro-oeste brasileiro. É coberto na maioria pela floresta tropical amazônica, as zonas úmidas e as planícies da savana. A capital é Cuiabá, e é um centro de viagens que remonta a corrida ao ouro do século XVIII. Nas proximidades, o Parque Nacional da Chapada de Guimarães possui áreas de caminhada com penhascos de arenito, quedas de água e cavernas. As extensas zonas úmidas do Pantanal albergam diversas espécies selvagens, incluindo araras, caimões e jaguares. Sobre a divisão do estado. Ela ocorreu em 1979, Lei Complementar do número 31, de 11 de 10 de 1977. O Sul possuía ligação histórica com os vizinhos, Paraguai, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O Norte possuía ligação restrita com o Rio de Janeiro. Fatos históricos. O fim da Guerra do Paraguai aconteceu no ano de 1870. Ideia de abandono e de distanciamento do eixo administrativo de Cuiabá. E o aumento da população e o crescimento econômico no Sul foi tão grande que teve a necessidade dessa divisão. Sobre Nioaque. Foi um dos primeiros movimentos e mais importantes pela divisão do estado de Mato Grosso, surgiu em Nioaque. Após a Guerra do Paraguai, de 1965 a 1870, que houve a duração, muitos ex-combatentes se instalaram no sul de Mato Grosso. Esses passaram a se dedicar à agricultura e à extração da erva mate. Muitos pecuaristas que se refugiaram da guerra em Cuiabá retornaram para o sul do estado. A migração de gaúchos, vítimas de perseguição políticas ocorridas durante a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, também contribuiu para o desenvolvimento do sul de Mato Grosso. Porém, a empresa Mato de Laranjeira, instalada na década de 1880, dificultou o povoamento dessa região. A empresa monopolizava a extração da erva mate e tinha o apoio do governo de Mato Grosso, e a sua influência dificultava a legalização das terras a serem ocupadas pelos criadores de gado, a fim de garantir parte da terra para sua exploração. Sobre a divisão. A população do Sul estava insatisfeita com a administração do Estado. Reclamavam a falta de atenção, pouca verba, especialmente após a Guerra do Paraguai, quando várias cidades ficaram destruídas. Cidades como Paranaíba, Miranda, Nioaque e Coxim permaneciam no isolamento em relação a Cuiabá. Esses descontentamentos fizeram, em 1900, surgir um movimento separatista em Nioaque, considerado o berço da divisão do Estado. Liderado pelo gaúcho João Ferreira Mascarenhas, coronel, fazendeiro e importante líder político local. O movimento ficou conhecido como Revolução de Jango Mascarenhas. O levante não teve sucesso e seu líder foi morto em combate em 1901, às margens do rio Taquarussu, em Nioaque. Ainda sobre a divisão, pouco depois da Primeira Revolução, outro movimento eclodiria em 1907 em Bela Vista, seu líder o fazendeiro Bento Xavier, também derrotado após 4 anos de luta. Já em 1910, os movimentos passaram a ser em Campo Grande, que pouco a pouco começou a se tornar o polo econômico e político de Mato Grosso, impulsionando pela implantação da Estrada Noroeste do Brasil, que chegou em 1914. Apesar de muitas derrotas e ideia de independência do sul de Mato Grosso, permanecia viva. Durante o governo de Getúlio Vargas, que durou de 1930 a 1945, ela se tornou realidade em 2 movimentos. No início da década de 1930, com formação do estado de Maracaju, e em 1943 e 1946, com fundação do Território Federal de Ponta Porã. Sobre o desenvolvimento econômico no Sul.
Com o grande desenvolvimento econômico do sul do estado de Mato Grosso, baseado em grande parte na criação de gado bovino e na intensa produção de grãos, como a soja e o trigo, renasce a ideia da divisão de estado. Um incentivo a isso foram os estudos que vinham sendo realizados por meio de oficinas na Escola Superior de Guerra, desde a década de 50. Entre esses oficiais encontrava-se o futuro presidente da República, o general Ernesto Geisel, que governaria o país entre 1964 até 78 durante o regime militar. Sobre Geisel, o resumo da biografia é que a ocupação dele é ex-presidente do Brasil, que governou o país durante muito tempo, e a data de nascimento dele foi no dia 3 de agosto de 1907 até a morte dele, que foi dia 12 de setembro de 1996. Aí ao lado podemos ver o jornal que saiu, a manchete de que Mato Grosso seria dividido e que ele iria assinar uma lei dessa divisão, e aí embaixo vemos a assinatura dele. Sobre o dia da divisão do estado de Mato Grosso. Finalmente, em 11 de outubro de 1977, Geisel sancionou a lei que dividiu o estado de Mato Grosso, criando o estado de Mato Grosso do Sul, com capital de Campo Grande. O pronunciamento do ministro de Interior, Maurício Rangel Reis, realizado cerca de um mês após a criação oficial do estado de Mato Grosso do Sul, terminava assim: nasce nova unidade de federação, que tem a capital a mais bela cidade de Campo Grande. A data histórica do dia 11 de outubro de 1977 ficará na memória do povo de Mato Grosso do Sul. Aqui podemos ver alguns dados sobre a divisão do estado. Após a divisão do estado de Mato Grosso, em 1977, Mato Grosso do Sul passou por várias transformações em seu perfil econômico e populacional. Em 1979, Mato Grosso do Sul tinha 55 municípios e atualmente tem 79. No ano de 1980, 63% dos residentes locais eram naturais do estado, que no caso é Mato Grosso. Outros 12% eram paulistas. E atualmente 74% dos habitantes nasceram realmente no Mato Grosso do Sul e apenas 8,78% são paulistas. Na década de 1980, 4,5% da população sul-mato-grossense eram idosos. No ano de 2010, o IBGE constatou que esse número subiu para 9,7%, um aumento de 5,2%. Logo após a divisão do estado, em 1983, quase a metade da população, 45,6%, não tinha rendimento. Decorridos 30 anos, esse número baixou para 19,24%. 1,365 milhões em 1979, Mato Grosso tinha 1,356 milhões de habitantes. Hoje, esse número quase dobrou, saltando para 2,619 milhões de moradores. A maioria parte, 843 mil, está em Campo Grande. 73 anos, expectativa de vida da população saltou de 63,7 anos para 73,8, que no caso é uma evolução muito grande de expectativa de vida. Aqui nós veremos entrevistas que foram retiradas do YouTube com pessoas mais velhas que presenciaram a época da divisão do estado do Mato Grosso do Sul, e como foi essa experiência para ele. Era das dificuldades nossas, porque tudo girava em torno de Cuiabá, muito distante, são 1.200 quilômetros de Três Lagoas. Então eu lembro das dificuldades. E também os recursos, que ficavam mais no norte do que no sul aqui. Então nós tínhamos um problema grande de recursos. Naquele tempo também não tinha estradas, as estradas eram horríveis, né? Pouco asfalto, né? Então nós tínhamos muitas dificuldades. E a centralização, tudo, que para você ter uma ideia, para você tirar um passaporte, você tinha que ir a Cuiabá. A Cuiabá, a dificuldade porque quase não existia ônibus. Então nós tínhamos que, às vezes, até de avião para tirar um passaporte. Tudo. No estado tem que partir do zero. Então,
teve que fazer grandes obras, teve que fazer estradas, tudo, para desenvolver o Estado. Então, contraiu-se dívidas. E dívidas do Estado está endividado. Por isso que ele não cresceu, desenvolveu tanto igual o Norte, que já tinha toda essa estrutura pronta. Né? Qual dos dois estados que o senhor acha que desenvolveu mais, o Mato Grosso ou o Mato Grosso do Sul? Bom, o Mato Grosso do Norte lá, ele tem uma potência muito grande que é a agricultura. Agora, o Mato Grosso aqui está desenvolvendo, principalmente agora na evolução das fábricas. Então, Campo Grande hoje, Mato Grosso hoje, está virando uma potência, quer dizer, de uns anos para cá. Então, eu acredito que nós vamos superar muito. Mais emprego, mais educação, mais saúde, né? Saúde, geralmente é saúde, né? Saúde que está precisando mais, né? Muito mesmo. O que o senhor acha que precisa ainda melhorar no Mato Grosso do Sul? Olha, principalmente as estradas. As estradas aí tá um caso, viu? Tá feio os asfaltos. Você que precisa de melhorar? Eu preciso melhorar isso aí. Eu espero que tenham gostado da apresentação. E muito obrigado pela atenção. A frase é que continuemos a ser uma só nação. Que não existam conflitos entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e sim uma união. Não foi uma divisão de nações, foi uma divisão apenas de território. Sou do curso de Pedagogia, meu nome é Aline Gonçalves Camargo e atualmente estou cursando o 7º semestre de 2020. Esse vídeo ele é destinado à disciplina de História Regional, ministrado pela professora Cíntia Larre.